A Rádio Brigante e o Jornal Nordeste vão percorrer todo o distrito para ouvir todos os candidatos em todos os concelhos às eleições autárquicas. Alfândega da Fé, Bragança, Carraseda de Anciães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, Mugadouro, Mirandela, Miranda do Douro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vinhais, Vimioso. Entrevista para ver nas redes sociais da Rádio Brigante e Jornal Nordeste e para ouvir na Rádio Brigântia. Ora bem, em primeiro lugar, e reputando a sua pergunta como importante, tenho que responder previamente a outra. Responder não, dar um cumprimento a todos os bragançanos, ou brigantinos como queiram, e agradecer à Rádio Brigante esta iniciativa a todos os títulos louvável. Porque é que me candidato? Isto é por uma tríplice ordem de razões. Em primeiro lugar, vejo que a nossa cidade está cada vez mais parada, vive num perfeito marasmo, não se vê rigorosamente nada e aquilo que tinha está a ser desprestigiado. Está tudo a fugir, está tudo ao abandono e queremos que de facto a cidade rejuvenesça, queremos recolocar os novos serviços e queremos, dir-lhe-ei o quê, depois mais concretamente porquê, queremos trazer também outra gente, outras valências, outra possibilidade de viver com alegria. Mas disse uma tríplice ordem de razões. Esta é a primeira. A segunda. Se visse na candidata do PS alguém que me parecesse capaz de resolver estes problemas, também não teria essa candidatura. Não estou a criticar a candidata do PS. É que se o passado diz alguma coisa sobre o futuro, parece-me que sim, que diz alguma coisa, o que passou estes últimos 5 anos, que passou na Secretaria de Estado da Coesão Territorial, foram, quanto a nós, um autêntico desastre. Porquê? Porque efetivamente nada disse, nada construiu, nada fez. Se o que construiu sobre a coesão lhe chama quinta geração, 5G, digo-lhe que isso não é coesão, tem que aprender o que é coesão. Ter para todos igual não é coesão. O que significa coesão é que os que têm menos possam ter mais para igualar os demais, para igualar os restantes. Isso é que é coesão. De maneira que, como não vi nada, e o passado quer dizer de facto alguma coisa sobre o futuro, senão a memória de nada valia. Daí que as duas razões sejam explicadas, mas eu falei-lhe numa tríplice ordem de razões. Qual é a terceira? A terceira é que, juntamente com um grupo de amigos e, sobretudo, com a gente da cidade, a gente da rua, sentimos que havia necessidade, havia espaço para uma outra candidatura que fosse capaz de dizer o tempo e o modo como mudaria a cidade. E, juntamente com o Dr. Guedes de Almeida e outras pessoas, muitas pessoas, porque foram muitíssimas as pessoas que assinaram a candidatura, de contrário nem poderia sequer existir, veja lá ver a disparidade disto. Para a candidatura do Presidente da República são precisas 7.500 assinaturas. No país todo. Para a candidatura de Bragança são precisas 1.000 ou 1.000 e tal assinaturas, consoante os eleitores que haja. Veja como é que os partidos querem subtrair a possibilidade de os cidadãos eleitores, de per si, só por si, serem capazes de formar candidaturas. Isto de ter medo dos cidadãos eleitores formar candidaturas, eu também o tinha se tivesse de algum partido. A realidade é esta. Porque não têm vindo a fazer nada senão mentir. Reparem, todos falam de TGV. A menina Cátia perguntou-me, a senhora Cátia Carina, perguntou-me, e com razão, que já tinha feito outra candidatura. Pois já, em 2016. E de facto falei no comboio, fui o primeiro a falar no comboio. Fui o primeiro a falar no comboio. Lembra-se o que diziam? Diziam que eu que de facto via um bocadinho mais longe daquilo que era necessário. E é natural. As pessoas têm que ter razão no tempo certo e no lugar certo e no modo certo. Pois é natural que assim fosse. Mas logo em 2017, o Sr. Dr. Hernani
nem sequer colocando aspas, começou a falar no comboio como dele se tratasse essa ideia. E eu duvido que ele tivesse tido alguma durante a vida. E respondi-lhe via Facebook. Respondi-lhe, Sr. Dr. Hernani, olhe, o pai da criança sou eu, o pai biológico. Espero que trate bem, enquanto padrasto, esta mesma ideia. Estas são as tríplices ordens de razões. Mas tem como corolário uma quarta ordem de razões. É que sabemos fazer melhor e faremos melhor. Ora bem, a primeira coisa que tenho a fazer é uma sindicância externa para ver as contas do município, porque é impossível atolar, afundar, desperdiçar tanto dinheiro em obras megalómanas que nada têm a ver com Bragança, nem nada têm a ver para que Bragança evolua. Estou a falar do Museu da Língua Portuguesa. Para que os cidadãos de Bragança e do mundo saibam, digo-vos com franqueza, só há um Museu da Língua em São Paulo. Mas São Paulo tem 30 milhões de habitantes. De maneira que é um desperdício completo e absoluto. Aquilo tem 7 andares. Vão no segundo. Já desperdiçaram os milhões largos de euros. Talvez 5 milhões. Fiquem 18 milhões. Quem é que paga? A Câmara nunca paga, nunca se fará esse museu. Não vale a pena estar a falar e a mentir novamente. Isto é mentira sobre mentira. E quando vêm para aqui falar de TGV, é mentira sobre mentira. Ainda não há TGV Lisboa-Porto. Ainda nem sabemos como passa. Estão agora a fazer o troço em Pulseirão. Ainda nem sequer isso existe. Dizer passa por Vila Real. Virá de Vila Real a Bragança. Isso é tudo um disque apenas para levar os nossos concidadãos, os nossos eleitores. E mais, digo-lhe outra coisa. Quando esteve cá o Sr. Ministro, acho que foi de nome Luz, de apelido Luz, tinha que se chamar de apelido Escuridão. Então o homem não sabe, se não sabe devia saber, ou não devia estar no governo, que as distâncias entre cidades, enfim, com uma quilometragem reduzida como é Porto Bragança ou Lisboa Bragança, é proibido o avião. Isto devido a quê? Devido ao CO2 que liberta. É igual a milhões de carros de automóveis a passar na estrada. E devido à poluição sonora que liberta. Então, dir-me-á como é que resolvia o problema. Doutora Karina, desculpe, está-me sempre a enganar. Eu não quero vender, não quero comprar um saco de cimento mais caro do que comprar um Porto, ou um casaco, ou umas calças, ou o que quer que seja. Quero que os nossos produtos estejam em Bragança em condições de oferta igual a qualquer outra cidade. E por isso precisávamos de pouca coisa. Apenas linha ibérica, Bragança, do Tua até Bragança. E aí não era só o município de Bragança. Para que é que hei de dizer que era o município de Bragança? Não é. Para isto é preciso negociações, mas negociações com os outros municípios. Veja que até para construir uma linha de bicicleta, alta obra, faraónica obra, uma linha de bicicleta daqui até Mirandela, foram precisos esses 3 municípios. Nós precisamos dos outros municípios, porque todos eles lucram. A senhora quer mandar uma cama para o seu filho para Coimbra? Não pode mandar. Ou pode? Não pode. Um saco de batatas não pode mandar. Aquilo que seja o mais premente não pode fazer isso. Nós precisamos de coisas simples, realizáveis, viáveis, mas com o compromisso dos outros municípios. Só assim é que conseguimos. Porque, repare, a nós não nos ligam, sabe porquê? Porque nós não enchemos o Estádio da Luz. Aqui só tem 3 deputados. Por carga d'água iríamos nós fazer força perante o Terreiro do Paço. Riem-se. De mim, presidente, não se riem. Ficaria lá até à morte a fazer greve de fome. Bragança merece. E merece outra coisa. Merece ter qualidade de vida igual ao que tem o Porto de Lisboa. Ou pensam que fixam cá gente se o hospital não tiver valências. Nós estamos a mentir uns aos outros. Chegamos a determinada idade ou temos possibilidades de comprar um apartamento onde haja saúde, ou então, meu Deus, não podemos ter esperança de vida. Repare na notícia de hoje. Os helicópteros não funcionarão, os helicópteros da saúde, não funcionarão até o final do mês. Estamos no século XXI. E vivemos em Bragança. De maneira que eu não admito que se minta mais na minha terra. Quer o PS, quer o PSD. Aqui não dá para mentir. Nós somos uma campanha de rua, vivemos para a rua, a senhora há de pegar no seu telemóvel ou qualquer um e ver as contas da Câmara e as atas da Câmara e dizer o porquê e o que fazemos. Olha, a primeira coisa a fazer sabe o que é? Precisamente a salubridade. Saneamento,
em toda a cidade. Não há. Olha que é triste dizê-lo, mas por baixo do liceu, logo por baixo da casa do Sr. Professor Anselmo, naquela rua não há saneamento básico. É grave. São Bartolomeu não há saneamento básico. E ainda noutros pontos. Olha, aqui a 7 km, é Oleiros, não há saneamento básico. Um bocado mais à frente, na Portela, não há saneamento básico. Isto é de alguém que se importa? Ou é de alguém que empata dinheiro, entulha dinheiro, enterra o dinheiro e não sabe o que há de fazer? Por amor de Deus. Na Sá Carneiro. Acha que a Sá Carneiro está uma obra completa? Eu assisti com toda a pompa e circunstância, na altura era Presidente da Câmara, o Dr. Hernani Dias, para fazer uma pista de bicicleta, de ciclismo. Ali na Sá Carneiro, simultaneamente também de peões. Eu até alertei para os possíveis desastres que poderiam ali existir e não me enganei. Aliás, bastava ser idiota para ver que havia ali desastres. Sabe como é que é o passeio? Não sabe. De um lado tem um granito de uma cor, do outro lado tem um granito de outro. Não sei de que lado é a pista, nem de que lado são os peões. Sei que andam para ali trotinetes e bicicletas e pessoas a passar. Isto no século XXI. No primeiro quartel, estamos já a acabar o primeiro quartel. Em dezembro já acaba o primeiro quartel do século XXV. Isto é de uma gravidade monstruosa. Depois queria dizer outra coisa. Isto é para fazer imediatamente. Mas imediatamente. E depois também de forma imediata é a mobilidade. As pessoas geriátricas, as pessoas com mais idade, que vivem nos bairros, que são mais pobres, não têm, infelizmente sozinhas, não têm possibilidade de se deslocar ao centro de saúde, nem ao hospital. Isto não pode continuar a existir em Bragança. Nós temos o direito de ter a mesma esperança de vida que as outras cidades. E para isto é preciso uma presidência forte, uma presidência séria, uma presidência coesa e uma presidência que apresente as contas em dia, que seja a presidência do povo. Essa Câmara tem que ser do povo. O povo pertence, o povo agora vai escolher. Estas são as primeiras medidas a fazer, porque há muitas mais medidas a fazer, também no primeiro e segundo ano. Transferir dali aqueles quartos que estão lá em cima, que pomposamente chamam mercado. Sinceramente, acham que aquilo é mercado? Alguém no mundo achará que aquilo é mercado? Chamem alguém de fora e digam assim, levam-te ao mercado. E o que é que vem ali? Isto é que é um mercado, doutora Cátia. Quando é que vamos ao mercado, doutora Carina? Dir-lhe-á o seu acompanhante ou a sua acompanhante. Quando é que vamos ao mercado? O mercado era isto. Ai, era isto. Estes 4 quartos e uma casa de banho, era isto o mercado. Então na sua terra é assim o mercado? Na minha não. Pois não, nós vamos para o mercado como deve estar, como devia ter estado. E não pense que o parque automóvel vai abaixo, não. É para preservar. E não pense que as outras tarefas... Queremos uma cidade multicultural, multisserviços. Uma cidade cosmopolita, uma cidade onde o espaço seja utilizado para diversas formas de estar, de ser, para passear, para fazer a pista de patins, para muitas outras coisas. E as feiras? O que me diz das feiras? Todas as sextas-feiras. Não estaria bem 3, 12 e 21 e as feiras dos nossos agricultores fazer ali, no Recreio das Raparigas, onde é que era o Liceu Antigo? A menina não se lembra que ainda não tinha nascido quando aquilo foi transferido para lá para cima, para o Liceu Nacional de Bragança, a minha querida escola. Mas, de facto, no Recreio das Raparigas e no Recreio de Baixo, onde é que havia uma só sala, cabe perfeitamente uma feira com toda a dignidade, sem frio, sem problemas, sem andar ali com parangonas, sem dizer assim, ontem comprei tudo, se não comprava-te hoje a ti as batatas. É que a feira foi ontem e tu estás aqui ao sábado. Isto é risível, anedótico. Estamos a falar de quê? Bom, estas são as primeiras 3 coisas a fazer. Pois já também a nível da educação e da saúde. Da saúde já falei. Mas já também a nível da educação. Nós na educação, muito há para dar. Temos que ter compromisso de honra com as escolas, onde vamos, efetivamente, para além do desporto que ali o meu querido ex-aluno praticava, basquete. Temos também que promover outro género de atividades e as escolas têm autonomia para isso. Na educação, têm autonomia para isso. Fomento de culturas desportivas, que é das poucas cidades onde não se vê rigorosamente nada. Bragança joga futebol no regional. Bragança tem em hóquei, graças a Deus, uma equipa que nos orgulha, o Académico Clube de Bragança. Mas sem rapazes, sem juventude, onde cada um possa explanar e fazer explodir as suas capacidades inatas, nós não temos gente. Nem rapazes, nem raparigas.
Temos de ter programas de edificação de edifícios que estejam devolutos. Imagino que o Paulo Xavier me disse no Porto que não havia casas da Câmara. Eu também não lhe disse nada, não podia falar, não me deixam falar. Edifícios devolutos, aqueles edifícios que não têm gente. Ali na rua direita. A rua direita é a rua que vai direita à igreja. Em todas as terras há uma rua direita, não é? Mas em todos, por sinal é a mais tortuosa de todos. É a rua onde antes se fazia direito. Essa é que é a rua direita. Vai direita à igreja. Onde antes se punha o edital. Punha-se o edital para chamar as pessoas e tal. Punha-se nos lugares do estilo. E agora quando uma pessoa quer puxar, puxa estilo. Porque eram os lugares melhores. E aí nós temos que, de facto, reabilitar todos os edifícios até ao castelo. Quer na rua direita, quer na rua nova, na rua de trás. Na Rua Nova não, na Rua de Trás. Mas na Rua Nova também não pode ficar assim, tem que ficar como fica Almirante Reis. Tem que ficar igual. Temos que fazer o possível para que a mobilidade passe por ali. Não pode passar só nos dias de festa por onde passa a procissão. Há de passar por toda a cidade. A cidade há de ter, digamos que, uma coesão territorial, uma visão que nós traremos para cá. Não sou eu que sou capaz de o fazer. Teremos uma equipa capaz de poder promover, a nível de fundos do FEDER e do Fundo Nacional Europeu, Social Europeu, os números necessários, os euros necessários, a quantia monetária necessária, auxiliado também com o nosso orçamento, para efetivamente poder fazer uma cidade onde a menina Karina me dirá assim: caramba! Aquilo que me disse aquela tarde tinha razão. Venha de lá esse abraço. Quero-lhe ouvir dizer isso. O senhor tinha razão. Venha de lá esse abraço. Vai ver os jovens a fazer isso e a pensar isso. Ora, muito bem. Olha, agradeço-lhe essa pergunta. Acho que os brigantinos devem votar em quem entenderem que é melhor para a cidade. Eu acho que o voto é uma coisa íntima. O voto é espiritual. Não se anda a pedir nem se anda a beijoca de um lado e do outro. Não se anda por aí a apertar a mão. Eu aperto a mão quem sempre lhe apertei. Detesto o carnaval. Detesto fórmulas de carnavalescas. Andar aos beijos, apertar a mão, isto e aquilo. Dia 12 lá estaremos. Olha que lá estaremos dia 12. Não. Sou o que sempre fui. O Manuel Vitorino que sempre foi. Não ando para pintar caras nem para pintar nada. Se eles efetivamente, os meus queridos conterrâneos, acharem que sou melhor candidato que os outros, que terei limpeza, higiene intelectual, higiene moral para apresentar contas à rua, e a rua, que foi de lá que nasceu esta candidatura, e a rua apreciar essas contas e esses trabalhos, então votem em mim, porque isso mesmo vou fazer. É esta a mensagem que lhes digo. Votem em quem acharem melhor.